serve, tá certo, a presença desses porta-aviões. Os estadunidenses construíram um porta-avião imenso, Cavalar, entendeu? E, sabe, com uma força fenomenal, milhares de homens dentro, sabe? Centenas de aviões, sabe? De guerra ali, sabe? Ninguém sabe para que eles estão fazendo lá, né? É, e tipo assim, né? Quem for podre que se quebre, certo? E quem tem barba que as ponha de molho, porque nós estadunidenses estamos na área, é o que eles poderiam dizer, tá certo? Eu falei aqui do Mauro Cid, falei da relação de Mauro Cid e do que eles viveram ali com o Silvio Frota, tá certo? Que foi demitido pelo Geisel, tá certo? Que se cercou de outras providências no dia 12 de outubro de 77, movimentando tropas em São Paulo para aguentar o supapo que o Silvio Frota poderia causar dentro das forças, tá certo? E aí a gente cai aqui, falei do Arbex e dos nazistas na Tunísia, tá certo? E lembro que aqui o movimento de extrema-direita começou em 2013, mas talvez a gente possa buscar um pouco mais para trás, tá certo? Aí somos obrigados a resgatar a figura de um juiz, tá certo? Que na magistratura, quando foi juiz, né, é um juiz que eu chamei aqui de maluco, um tal de Sérgio Fernando Moro, tá certo? Que foi treinado pela CIA, e nisso sou obrigado a lembrar um filme que o algoritmo mandou para mim também, só que eu tive que alugar o filme, certo? Com vários artistas, com vários atores jovens, tipo Leonardo DiCaprio, tipo Mark Wahlberg, tipo o cara que fez o Bourne, como é que é o nome do cara? Não vem agora, o Matt Damon, certo? E outros aí, o filme, inclusive, me parece produzido pelo Brad Pitt, certo? Brad Pitt, né? Brad Pitt, né? E, enfim, né? Um filme de 2007, intitulado Departed, né? E traduzido Os Infiltrados, falando da corrupção que domina o mundo, certo? Que domina aqueles que fazem os cuidados da segurança da lei e da ordem, no caso lá nos States, tá certo? Salvo engano, na cidade de Boston, por aí assim, entendeu? E ali aquelas forças, né? As forças de segurança, onde há pessoas sabe, pessoas egoístas, porque no fundo é isso, sabe, esse povo aí estadunidense, certo, é um povo que se baseia no individualismo, tá certo, e quando a gente pensa individualisticamente, sabe, a gente se torna seres egoístas, sabe, que pensa só em si, entendeu, self-made man, essas coisas todas, empreendedoristas, sabe, meritocratas, entendeu, e por aí vai, né, um bandidão, um mafioso irlandês, tá certo, planta dentro do departamento de polícia, né, ali da cidade de Boston, salvo engano, acho que é Boston. E ali o cara, sabe, se torna policial, sabe, vai galgando posto, mas ele estava ali plantado pelo mafioso. Aí, infiltrado, ninguém sabe quem são infiltrados, certo? Aí esse cara estava infiltrado ali pelo mafioso para fazer, sabe, produzir informações assim, qualificadas, certo? Secretas para o mafioso, certo? Mafioso também que era infiltrado da CIA, certo? Dentro do movimento mafioso, entendeu? E havia o personagem de Caprio, né? Que estava ali, sabe? Infiltrado também, sabe? No fundo mesmo, todo mundo sabe, Leva Farello, sabe? O personagem de Caprio, o personagem de Matt Damon, sabe? Eu não lembro agora se o personagem de Nicholson leva farelo também, sabe? Mas assim, para mostrar as relações podres, tá certo? Relações podres essas, sabe? Dos poderes, lembrando Caetano, né? Que estão lá dentro, sabe? Hoje, ali naquela região conflagrada, sabe? Do Oriente Médio, tá certo? Do Mediterrâneo Oriental, entendeu? Ali, sabe? Ninguém confessa, ninguém fala, ninguém diz nada, sabe? Mas poderes podres que estão aí, sabe? Na expressão do sionismo, tá certo? Do Bibi ali, do Bibi Netanyahu, sabe? Fazendo essa coisa aí. O cu do Bibi apertado, sabe? Porque ele tá com medo de ir pra cadeia, é um corrupto safado, se apropriou de dólares, sabe? Governou muito tempo ali, sabe? O Estado de Israel, fez negócios, entendeu? Fez fortuna, deve ser um cara podre de rico e hoje exerce podres poderes ali, sabe? Mandando matar, sabe?
criando dificuldades, né, para os palestinos, tá certo? Aí eu não entendo, sabe, essa reação aí da mídia nacional, e não sou só eu, sabe? Todo mundo se queixa, inclusive o Arbex e o professor Reginaldo Nassi, sabe? Se queixando da Globo, da CNN, de mais quem tiver por aí circulando, sabe? Onde essas pessoas, sabe, são cegas, né? São cegas, sabe? Não tem noção de história, sabe? E sabe, repetem, sabe, o que mandam é repetir, sabe, o que está dito aí na superfície, sabe, não tem condição de aprofundar mais alguma coisa. São pessoas de direita, sabe, e como tal, pessoas, indivíduos egoístas, sabe, que só pensam assim, né, na própria sobrevivência individual, sabe, que é um pensamento que se opõe ao meu, tá certo? Por formação, né, eu, né, caminho pelo campo da esquerda, tá certo? Numa visão assim coletivista, né? E esses caras que estão hoje aí exercendo esses podres poderes escrotos, vou repetir, podres poderes escrotos, tá certo? Poderes da direita, aí esses caras que levaram, sabe, a bandeira de Israel lá para dentro do Senado, sabe, caras aí do Senado e da Câmara Federal, e aqui, sabe, aqui em Belém do Pará, dentro da Assembleia Legislativa, e quem sabe dentro da Câmara de Vereadores, e quem sabe em muitos lugares, os empresários, sabe, do Brasil, aqui de Belém do Pará, sabe, aqui o vendedor de açaí, que é evangélico, sabe, todo dia a Ernest compra um litro de açaí com medo, sabe, sabe, o açaí ele usa para complementar a dieta alimentar dele, entendeu? E é um vício aí que tem os paraenses, sabe? E o cara que amassa o açaí, bicho, é evangélico, ele coloca umas músicas escrotas aí, sabe? Pra tocar, sabe? Porra, é foda. De vez em quando aparece aí uma figura distinta, ele fica me olhando com o rabo do olho, sabe? Quando eu vou lá, e eu sei que ele é um pastor e deve ser o líder da igreja, né? Do amassador de açaí, tá certo? E por aí vai, sabe? Porra, cara, a humanidade tá foda, entendeu? E essas pessoas com essa simploriedade, essa visão de mundo curta, tá certo? Que não consegue aprofundar fatos da história, momentos da história, acontecimentos da história, sabe? Caraca, bicho. Aí chegam, sabe? Aí querem que o Lula afirme, rapaz. Querem que os petistas afirmem que Hamas uma organização terrorista, sabe? Quando no fundo são aí uns combatentes, sabe, que estão querendo aí. Eles desandaram, o Hamas desandou esse movimento aí agora, sabe, essa explosão que houve, porque árabes e judeus estavam aí fazendo uma tramóia, sabe, para criar uma nova Palestina, sabe, uma nova relação, entendeu? É essa informação que tem, entendeu? E o Hamas soube disso e detonou. Tá certo? Detonou, foi para cima, sabe? E instalou a guerra. Na verdade, é guerra que nós temos, tá certo? E só que nós temos um exército super armado, com apoio, né, de exércitos do mundo, tá certo? Em seu favor. China e Rússia olhando, entendeu? Sem poder fazer nada, porque temem, né, uma investida aí, sabe? Dos Estados Unidos, sabe? Que estão de olho ali no Irã, ali ao redor, na Síria, sabe, que são os países aí que poderiam, sabe, entrar nessa guerra aí, entendeu? Aí pronto, seria o fim da picada, dá vontade de chamar um nome. Mas eu vou parando por aqui, tá certo? Eu vou parando por aqui porque o vídeo não pode ficar muito longo, tá certo? Mas assim, né? Na minha cabeça está muito claro o que está acontecendo hoje no Oriente Médio, certo? Ali, sabe? A Ásia, né? A parte da Ásia ali, aquela parte ali banhada pelo Mar Mediterrâneo, certo? O Mar Mediterrâneo que me lembra o filme Troia, né? Ali aquela cidade, sabe? Nascido dali, né? Com o DNA dos fenícios, sabe? Me lembra Cartago, né? Me lembra Aníbal, certo? Que foi também, quem sabe, um terrorista porque resolveu enfrentar os romanos, tá certo, na época, entendeu? Romanos nascidos de troianos, que se instalaram ali, sabe, na Península Itálica, quando já havia outros povos lá, entendeu? E ocuparam ali, foram ficando, e os romanos que vieram para o mundo e fizeram um império aí, sabe, que eles queriam que durasse aí
1000 anos, 1000 anos de império, entendeu? Criaram um puta exército, né? E que cruza com o destino dos judeus de hoje, cruza com a temática da Palestina, e nós temos que ir lá atrás buscar essas noções, tá certo? Onde vamos encontrar três sujeitos, o Batista, né, que anunciou Jesus, era primo dele, tá certo? Que era um doido, João Batista era um doido, era filho de Isabel, que era primo de Maria, eu estou lendo aqui o Evangelho, hein? E, sabe, aí depois aparece com Jesus ali, sabe, tinha os zelotes, né, que eram insurgentes, tá certo, do qual se diz que Jesus fazia parte, mas aguentava a mão, ficava ali, sabe, fazendo diplomacia, entendeu? Mas fazendo discursos e, sabe, na maciota, né, ali discursos assim, de uma ética contrária a essa ética hedonista que a gente vive hoje, tá certo? Que domina os sionistas, que dominam os imperialistas do mundo hoje, entendeu? E havia um outro doido chamado Barrabás, né, que se armava de espada, sabe, ficava tocaiando, né, os romanos, assassinando romanos, por isso foi preso, processado e trocado por Jesus, tá certo? Que no final foi considerado, né, um terrorista, com certeza Jesus foi um terrorista, porque ele recebeu uma atroz execução, que foi ser pregado na cruz romana, que era a forma mais violenta, sabe, de punir, né, os insurgentes, tá certo? Jesus, um terrorista. Tá certo? E aí, o que se diz aí? Aí esses putos neopentecostais da hora, que são hedonistas, que são dinheiristas, tá certo? Fudidos, que querem se dar bem, que querem, sabe, ganhar dinheiro, querem viajar. Veja que agora, tá certo, tem 2.500 brasileiros ali na região conflagrada, né, da Palestina, doidos para vir para casa com medo, sabe, com o cu trancado, com medo de bombas na cabeça deles, entendeu? E quando chegam aqui, depois de transportado pelos aviões do governo brasileiro, com o dinheiro do imposto que eu pago, tá certo, e outras pessoas pagam, os filhos da puta, sabe, levantando a mão para Deus, o Deus deles aí, que eu não reconheço, tá certo? E, sabe, agradecendo a FAB, e o Múcio estava lá, aquele puto estava lá, sabe, e ficou calado, sabe? O Lula não quer aparecer, tá certo? Mas no fundo mesmo, sabe, a trazida desses brasileiros para essa repatriação de brasileiros, sabe, por conta da vontade intencionada de Lula, Bolsonaro, quando foi necessário fazer repatriação, puto não fez, tá certo? E teve momentos aí na época da Covid, tá certo, em que havia necessidade de repatriar brasileiros, tá certo? E o filho da puta se trancou, e o Lula agora manda o avião. Aí os caras, quando chegam aqui, sabe, em Sorocaba, em São Paulo, sei lá mais onde, levantam a mão para os céus, se abraçam, se cheiram, se beijam, sabe, e falam de tudo, certo? Menos em quem votaram, tá certo? São eleitores de Bolsonaro e, sabe, uns fodidos aí, sabe, hedonistas do caralho, tá certo? Eu calo aqui a minha revolta, tá certo? Não vou ficar abatido como Conde, tá certo? Destroçado, tá certo? Tenho recursos aí, sabe? E amparo mental, sabe? Para me rebarbar, me segurar, tá certo? E digo que meu nome é Ernest, tá certo? Nessa quinta-feira, feriado nacional, dia da padroeira do Brasil, para tristeza desses fudidos evangélicos aí de neopentecostais, tá certo? De extrema direita, sabe? Que concorrem hoje. Eu lembro que na Revolução Burguesa francesa havia 3 estamentos em porrada, tá certo? Os nobres, né? Os padres, a igreja, certo? Bispos e cardeais e os cambau, o papa, entendeu? E havia os comerciantes, tá certo? Que depois se organizaram aí na forma que tem hoje, chamada burguesia, tá certo? E havia os fudidos lá, sabe, populares, que foram massa de manobra, sabe, bucha de canhão, certo, que os burgueses usaram, tá certo, para fazer a linha de frente, entendeu, para ir na frente, ali a infantaria, entendeu. E os burgueses imperaram, ganharam espaço e não largaram mais, mas hoje o estamento religioso, tá certo? Que na época era católico, hoje, né, neopentecostal, tá certo? Esse estamento aí se apresenta no mundo, certo? Da Revolução Francesa nasceu a burguesia e em oposição nasceu os proletários, tá certo?
E agora surge essa força aí que não é burguesa e nem é proletária, se acham empreendedoristas, entendeu? Não são empresários 100%, eles têm uma outra direção, né, e se apresentam. Só falta agora a nobreza, certo? Ali aqueles príncipes, aqueles caras lá ali da família real brasileira, da família Orleans e Bragança, se apresentarem e compor dessa forma os três estamentos aí, sabe, de uma revolução que nós aqui no Brasil não fizemos. Nós não temos a nossa revolução burguesa e nem proletária, tá certo? Finalizo por aqui, finalmente dizendo: meu nome é Ernest. Peço aí, sabe, que me apoiem, sabe, dê um gostei aí, sabe, por essas ideias que eu incumprido, tá certo? Essas ideias que eu estou aqui falando são tiradas de outros contextos, né? Onde eu dou uma outra dimensão, tá certo? Então, deem aí um like, sabe? Se inscrevam, né, no canal desse vídeo, tá certo? E publiquem esse vídeo aí, sabe, em outras redes, essas coisas assim, tá certo? Sou um professor, sou um advogado, tá certo? E não quer dizer que eu sou um filósofo, mas sou licenciado pela filosofia, né, para fazer filosofia, tá certo? E dessa forma me credencio, né, e me despeço de vocês e dou um bom dia, tá bom? Bom dia a cavalos. Bom dia.